Bom, vamos lá então, sétimo. Vamos falar sobre figura planas, as suas áreas, tá ok? Capítulo 16 aí da apostila do quarto bimestre de vocês, que já é o segundo capítulo aí que nós vamos trabalhar no quarto bimestre, tá ok? Esse capítulo é um capítulo um pouco mais longo, tá? Então não vai ser tão rápido quanto esse capítulo que nós fizemos agora, que foram 3 itens, né? E nós já conseguimos fazer os exercícios todos, tá ok? Então vamos lá, primeira coisa, área. O que é a área de um espaço? A área é todo aquele espaço que a gente consegue ocupar, o espaço plano, tá certo? Quando nós falamos de perímetro, perímetro é o contorno de todo aquele espaço que nós estamos. A área é o espaço em si. Volume é, além do espaço plano, toda a capacidade que ele tem. Então quando nós falamos de volume, nós estamos falando, né? Volume de uma garrafa, volume de um pote, volume de um saquinho, volume de um tanque de combustível, volume de uma bexiga, volume de gás dentro do botijão de gás e assim por diante, tá certo? E área nada mais é o que está ali na superfície, ali, tá ok? Isso é área. Temos lá nossas medidas de áreas básicas, né, que são os nossos dois principais quadriláteros, né, que são retângulos e quadrados, tá ok? Que é fazer base vezes altura. O quadrado é mais simples ainda, né, que todos os lados são iguais, então é lado vezes lado. Aí temos a área de um triângulo retângulo, né? Nós vamos aprender a fazer de triângulo, de trapézio, de algumas outras figuras aí, ok? Que vão vir para aparecer para nós. E automaticamente nós vamos voltar a falar também sobre conversão de unidade. Eu acredito que nós vamos trabalhar bastante sobre isso. Pode falar, Rian. Olha, eu tô na página 283. Conseguiu achar? Na página 283 está dizendo assim, ó, introdução à área, não é isso que está dizendo? O ponto de partida não é isso? Olha na tela e olha na sua apostila. Com essa imagem aqui, não é? Tá, então tá bom. Agora desliga o microfone aí, vamos lá. Introdução à área. O conceito de área está muito presente no nosso cotidiano, como eu falei para vocês, né? O espaço que nós ocupamos na nossa casa, todo aquele espaço, seja ele da sala, seja ele do quarto, é uma área que nós estamos ocupando. A metragem da nossa casa, seja casa, apartamento, né? É uma área, são metros quadrados. Ah, eu moro em uma casa de 50 metros quadrados. Eu, particularmente, moro em um apartamento de 55 metros quadrados, dividido em alguns cômodos, né? 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e varanda, tá certo? Então, são 55 metros quadrados divididos nesses ambientes, tá certo? Então, 55 metros quadrados é a área total, tá certo? É o que corresponde o espaço do apartamento que eu moro, tá ok? O conceito de área, o que é? Basicamente, base vezes altura. E a nomenclatura de área, né? Nomenclatura de área é sempre o quê? Centímetros ao quadrado, milímetros ao quadrado, metros ao quadrado, quilômetros ao quadrado. Sempre mencionando o numerinho 2 em cima da letra, né? Da unidade de medida utilizada, porque está mencionando ao quadrado, né? Então, ao quadrado é tudo que é elevado a 2. Tá certo? Então está dizendo assim, ó. No Sistema Internacional de Unidades de Medidas, que é o sistema SI, o ano passado nós comentamos bastante sobre o Sistema Internacional de Medidas, tá certo? A unidade padrão de área é o metro quadrado. Então, assim, nós temos um ponto de partida, tá? Nós, no Brasil, utilizamos o metro quadrado como a unidade base. E dela para a direita são as menores, dela para a esquerda são as maiores, tudo bem? Mas a nossa base é metro quadrado.
E de outros países aí que vai usar aí outras unidades de medida aí, tá certo? Que são outros nomes aí que pra nós, por enquanto, não vem ao caso, porque nós estamos primeiro aprendendo a nossa aí. Assim como outras grandezas, tempo, comprimento e massa, a medida diária tem múltiplos e submúltiplos, que são as conversões que eu falei pra vocês. A tabelinha que tem na apostila pra vocês aqui, ela é bem mais simplificada, tá? Por quê? Porque ela vem no conceito que o ano passado vocês já aprenderam fazer a unidade passo a passo. Então ele está dizendo assim, ó, de metro quadrado para dan quadrado eu multiplico por 100, né? Porque a unidade é ao quadrado. Quando era comprimento, né, somente de unidade de perímetro, a gente multiplicava de 10 em 10. Agora, como nós estamos falando de área, os múltiplos nós vamos multiplicar de 100 em 100. E o submúltiplo nós vamos dividir de 100 em 100. Nós fizemos isso o ano passado também, tá certo? Quem não se acostumar com essa tabelinha mais simples, pega a apostila do ano passado lá, recorta aquela tabelinha que vocês têm lá de múltiplos e submúltiplos e de repente até cola na nova apostila de vocês ou no caderno para vocês terem esse material como consulta, tá bom? Que é muito legal ter esse material, é muito bom. Oi, pode falar. Qual parte que você perdeu? Então, o que eu estou falando para vocês é sobre a unidade de medida, né? A unidade de medida padrão para a área é metro, tá ok? Aí se tem mais alguma coisa que eu falei que acabei esquecendo de repetir para você, depois a videoaula vai estar disponível lá que eu estou gravando a aula, tá bom? Então, não é que ela é mais difícil, é porque ela tá solta, não tá uma tabela com coluna e linha, né? Por quê? Porque na verdade, essa nova apostila do oitavo tem como base que você já viu a tabela do oitavo, do sétimo. Tem como base que você já viu a apostila do sexto, entendeu? Então, e o ano que vem, quando vocês forem também trabalhar com alguma unidade de conversão, nem tabela vai vir mais, porque vai o quê? Bom, você trabalhou isso no sexto, você trabalhou no sétimo, no oitavo, você não precisa mais do acompanhamento de uma tabela, né? Você vai estar com as unidades aí já trabalhadas na cabeça, tudo bem? Mas é por isso que eu falei pra vocês. Por isso que se vocês acharem melhor, vocês podem pegar a tabelinha do ano passado e colar no caderno, tá certo? Então ele tá explicando aí, ó. Pode falar. Vamos lá, nós vamos falar disso agora. Ó, no entanto, por que devemos multiplicar ou dividir medida padrão metro quadrado por 100 para converter dan quadrado em metros quadrados ou converter dm quadrados em metros quadrados? Para responder a essa pergunta, vamos analisar a figura abaixo. Então aqui ele está falando de unidade de conversão, não é que ele é igual, Luiz. Ele está falando assim, ó. Se eu falo assim para você, eu tenho um terreno de 50 metros quadrados, tá certo? Aí o cara pega e fala assim para você, então, mas os meus pedreiros, eles trabalham só com a unidade de centímetros. Eu preciso que você passe para eles esses 50 metros quadrados para centímetros quadrados. Aí você vai estar lá com 50 metros quadrados em mão, você vai na tabelinha de conversão e verá se você tem que multiplicar por 100, multiplicar por 1000, ou dividir por 100, ou dividir por 1000, entendeu? E aí você vai lá e vai analisar na planilha. Não é que eles são iguais, é que cabe conversão entre eles. Eu posso transformar um no outro de acordo com a tabelinha de conversão de unidade. Tudo bem? Então, mas por quê? Mas ó, vamos lá, ó. Sim, ó. 1 dm quadrado corresponde a um quadrinho, não é? Quantos quadrinhos nós temos na fileira inteira? 100, não é? Porque é 10 em cima, 10 na horizontal e 10 na vertical. Então 100 vezes 100 é a mesma coisa que eu ter 1 metro. Entendeu? Então quando eu completar todos esses quadradinhos rosa aqui, ó, significa que eu vou ter 1 por 1. 1 metro quadrado, entendeu? Mesma coisa acontece no desenho de baixo, ó. O desenho de baixo fala que o quadradinho que está roxo, ele tem 1 metro, certo? Cada quadradinho. Se eu contar todos base vezes altura, é a mesma coisa que eu tiver um dan. Tá certo? Que o dan é maior que metro.
Entendeu? Se você olhar na tabelinha. Então ele está ensinando para você como que funciona a conversão de unidade, entendeu? O quadradão que, o quadradão vazio, ele é 100 vezes maior que o quadradinho azul, entendeu? Então se eu contar aqui, 10 na horizontal e 10 na vertical, é a mesma coisa que eu preencher ele por 100 azulzinhos desse aqui. Entendeu? Porque 10 vezes 10 é 100. Entendeu? Certo? Aí tá dizendo assim, na primeira figura, vimos que o quadrado menor tem lado de 1 dm. Assim são necessários 100 quadrados para dar 1 dm quadrado. Certo? Para compor o quadrado grande, que tem 1 metro quadrado. Se eu pegar o quadrado grande sem divisão nenhuma, sem a malha quadriculada, ele tem 1 metro quadrado. E dividindo ele em partes iguais desses quadradinhos aí, eu estou dizendo para você que cada quadradinho tem 1 dm. Então, para mim preencher tudo, eu preciso de 100 quadradinhos de dm para completar 1 metro, entendeu? E a mesma coisa acontece embaixo. Os quadradinhos pequenininho tem 1 metro. Para mim completar ele aqui e fechar com 1 dan total, que é o decâmetro, né? Eu vou ter que preencher com 100 quadradinhos azuis de 1 metro. Tudo bem? É isso que ele está querendo dizer para nós aí. Tá certo? Vamos lá, vamos ver na tabela. Ó, a tabelinha aqui, ó. Você está falando que você tem quantos? 7 metros quadrados? dm. Então vamos no dm aqui, ó. Você tem 7 dm. O dm é depois do metro. Você quer transformar em metro? Em centímetro, você tem que multiplicar por 100. Não, porque você está indo, ó. Você está indo para a direita, ó. Vamos pegar a tabela, quer ver, ó? Pera aí, deixa eu pegar a tabela direitinho aqui, ó. Deixa eu compartilhar uma tabelinha com vocês aqui, rapidinho, quer ver, ó? Deixa eu pegar ela aqui, vamos lá. Isso mesmo. O decímetro, ele é maior que o centímetro. Se ele é maior, se eu vou querer pro menor, eu multiplico. Agora, se eu quiser passar de centímetro, se eu passar de centímetro para decímetro, aí eu divido. Ó, pode ver, ó. Ó, presta atenção nessa página que eu tô aí, ó. A observação que ele tem embaixo, ó. 1 dm quadrado, 1 dm quadrado é igual a 0,01 metros quadrados. Por quê? Porque de dm para metro eu dividi por 100, ó, o que tá em cima da seta. Viu o que tá em cima da seta? Percebeu aí, Luiz? Não, então, tá mostrando pra dividir assim, porque, ó o que ele tá fazendo, ó. Presta bem atenção, ó. Se de metro para decímetro eu dividir, de decímetro para metro eu multiplico, eu tô fazendo o contrário. Você entendeu? Ó, pera aí, ó, quer ver, ó? Pera aí, ó. Deixa eu abrir uma outra aqui, ó. Ó, deixa eu pegar uma aqui, ó. Eu vou pegar a mesma de vocês que vocês tiveram o ano passado pra mim mostrar pra vocês, ó. Só um momentinho que eu vou abrir ela aqui, ó. E eu vou compartilhar ela com vocês também, quer ver, ó? Quer ver, ó? Pera aí, deixa eu ir lá, ó. Deixa eu descer mais um pouco, aqui, ó. Cheguei, ó. Não passei não. Tá aparecendo a apostila aí pra vocês? A outra apostila também? Não? Então, pera aí, então. Eu vou mudar o compartilhamento aqui pra vocês, ó. Tá aparecendo uma luzinha verde pra vocês aí? Sim, olha aí, ó. Ó, tá vendo? Essa aqui é de metros quadrados, tá vendo, ó? Vamos lá, ó, a tabelinha verde. Essa tabelinha verde é a mesma que vocês tiveram no ano passado. Então, fica olhando, ó. Desliga o microfone aí, por favor. Ó, o Luiz tinha falado pra mim que ele tem 7 dm quadrado. Tá vendo? Ó, é esse aqui, ó. E ele falou que queria passar para centímetros, não é, Luiz? Então você multiplica por 100, ó, que está indo para a direita, ó. Tá certo?
Isso, acrescenta 2 zeros para a direita. Quando está dividindo, vai mudando a vírgula para a esquerda. Entendeu? Por isso que eu falei para vocês, ó. Se caso vocês tiverem dificuldade de entender a tabelinha da apostila do 7º ano, vai lá na apostila do 6º ano, recorta essa tabelinha aqui, ó, e cola ela no cantinho do caderno, no cantinho da apostila. Porque essa aqui é mais simplesinha de entender. Beleza? Conseguiram entender? Sim, bem melhor. Bem melhor. E aí, ó, vamos ver que se tem mais alguma coisa pra me explicar pra vocês, e depois fica só exercício, ó. Área do retângulo, já falei pra vocês, né? Base vezes altura. Então não tem nem o que eu ficar explicando aqui pra vocês, né? Que eu tô falando agora da página 286. Base vezes altura, tranquilo. Que é a área do retângulo. Agora vamos falar aqui, ó, vamos ver qual é a próxima área que nós temos aqui, ó. Área do quadrado. Também não tem o que explicar, lado vezes lado. Ou também base vezes altura. Tá ok? Também é bem simples. Então toda essa parte ainda já podemos ir desenvolvendo. Vamos ver alguma outra coisa. A área do paralelogramo, né? Para quem ainda não conseguiu aprender, vai aprender agora. Um paralelogramo tem os lados opostos paralelos. O que seria lados opostos? Ó, lado esquerdo, lado direito. Superior e inferior. Lados opostos, tá certo? E eles são congruentes, porque ele é derivado de um quadrilátero, tá certo? E não é exatamente um quadrilátero perfeito como o quadrado, mas ele é derivado de um quadrilátero perfeito, que é o quadrado. E também de um retângulo. Para calcular a área do paralelogramo, podemos seguir as etapas descritas na sequência. Identificar a altura primeiro. Então o que nós vamos fazer, ó? Identificar a altura primeiro. Percebeu que formou um triângulo aqui, ó? E se eu cortar aqui no S, vai formar outro triângulo. Então o que significa isso? Que foi juntado um triângulo retângulo em cada ponta dele, aonde ele era apenas um quadrado. Olha ele separado aqui, tá vendo, ó? Se tornou um trapézio, tá vendo, ó? Se eu cortar só um lado dele, ele se tornou um trapézio. E aqui ficou um triângulo retângulo separado. Aqui nós estamos primeiro decompondo a figura, tá ok? Decompondo a figura. Então eu tenho ali um paralelogramo, né? O paralelogramo tem as diagonais aqui, ó. Uma para baixo, outra para cima. Então se eu cortar ele, vai separar um triângulo retângulo e vai sobrar um trapézio. Tá certo? E aí tá explicando como que nós vamos fazer aqui, ó. Como que ele tá falando, ó? Com o deslocamento do triângulo, né, ó, tirando aquela partinha do triângulo pro lado ali, ó, vamos compor um novo polígono, tá certo? De base B e altura H, tá certo? Assim, a área do paralelogramo é calculada da seguinte maneira. A é igual a base vezes a altura. Tudo bem? A é igual a base vezes a altura. Ele está chamando o paralelogramo de A. Exemplo, vamos calcular a área do paralelogramo que está aqui, ó. Ele está falando que ele tem 15 de altura. Sempre um paralelogramo, ele vai vir com algumas informações, ou de altura, ou de base, tá ok? Ele nunca vai vir vazio ali para a gente ficar descobrindo. Nesse exato momento do 7º ano, né? Conforme a gente for aprofundando em geometria, nós vamos aí cada vez mais dificultando. Calcule a área do paralelogramo. Então nós temos o quê? Que A é igual a base vezes a altura. Então, portanto, ó, qual que é a base dele? 25. Qual é a altura dele? 15. Então, 25 vezes 15 deu 375. Observou como é fácil? Oi? Entre quê? P e R? Não. Não, porque aqui é altura. O P e R é diagonal. A diagonal é maior do que a altura. Pode ver que a altura é uma linha reta. A diagonal é assim, ó. A diagonal é maior. Tá bom? Diagonal sempre é maior. Mais pra frente, vocês vão aprender que essa diagonal aqui que tá formando um triângulo, ela é chamada de hipotenusa. Mas isso aí vai ser mais pra frente. Tá bom? Tá certo? Vamos falar sobre a área do triângulo. Para calcular a área de um triângulo qualquer, vamos utilizar um procedimento parecido. Ó, parecido não é igual, tá? Toma cuidado. Um procedimento parecido com o do cálculo da área do paralelogramo.
Vamos identificar a altura do triângulo, exatamente igual, né? Vamos identificar a primeira altura e depois, né, fazer com as bases, né? Então aqui, ó, decompondo esse triângulo maior aqui, ó, eu consegui deixar ele com dois triângulos, um triângulo retângulo aqui e uma outra parte de triângulo aqui, tá assim, ó, decompondo o triângulo PQR, tá certo? Em dois triângulos menores, o triângulo PQH e o triângulo PHR, que são os dois triângulos pequenos aqui. Nós apenas dividimos ele exatamente na altura aqui, ó, onde dá o ângulo de 90 graus. E também posteriormente, isso é no ano que vem, vocês vão aprender a identificar a altura de um triângulo com um compasso. Vocês vão ver como é muito fácil, não vai precisar nem de calculadora para isso. Só com compasso e régua. Tá certo? Mas vamos deixar isso para a próxima etapa. E aí nós temos aí como fazer a altura, a área do triângulo, né? Dobrar o número do triângulo PQH e PHR e compor o paralelogramo. Então ele está falando assim, ó, se a gente dobrar essa parte para cá e dobrar essa parte para cá, nós chegamos em um retângulo, não foi, ó? Que é um paralelogramo aí, tá certo? E como que nós vamos fazer a base do triângulo? A área do triângulo. Fórmula já passada para vocês o ano passado. A área de um triângulo é o quê? Base vezes altura dividido por 2. A fórmula não mudou. Então todas essas áreas que nós vamos estudar agora, ela não deixa de ser uma pequena revisão e agora com conversão de unidade. Tá certo? Exemplo aí, ó. Qual a área do triângulo da figura a seguir? Então o que nós temos aqui, ó? Que o triângulo tem 9,5 de base total e ele tem de altura 5,2. Então como que é a área desse triângulo? A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. 9,5 vezes 5,2 dividido por 2. Esse total deu 24,7. Tudo bem? Nada além disso. É só fazer base vezes altura dividido por 2. Por enquanto, nada saiu do que nós já aprendemos. Tá certo? Apenas algumas apresentações um pouco mais incrementadas, vamos dizer assim, né? Com um pouco mais de ingredientes aí pra gente estar calculando. Deixa eu... Sim. A área do losango. Como que nós podemos calcular a área do losango? O losango nada mais é do que 4 triângulos, não é isso? Ó, observe a figura que eu estou compartilhando com vocês. Ó. Aqui eu tenho um losango, tá vendo? Aqui eu tenho o mesmo losango. Olha, ele está dividido em 4 partes. O que aconteceu aqui? Eu tenho 4 triângulos aqui, ó. Como que eu faço para descobrir a área dele? Descubro a área desse primeiro triângulo aqui, ó, ou de qualquer um deles, e multiplico por 4, que eu chego na área total do losango. Tudo bem? Aí, ó. Ou também eu posso fazer pela fórmula direta do losango. Qual que é a fórmula direta do losango? Diagonal maior, ou diagonal 1, né, tanto faz, vezes a diagonal 2 dividido por 2. Perceba que é a fórmula parecida com a do triângulo. Tá certo? Quem que é a diagonal 1? Quem que é a diagonal 2? Eu prefiro tratar como diagonal maior e diagonal menor. Tá bom? Então o que seria? Ó, diagonal maior é a SQ. Diagonal menor é a PQ. É as que cortam, tá vendo? Ó? Ok? Então, maior vezes menor dividido por 2. E eu chego aí, ó. Se no caso ele tem 30 e 10, então fica 30 vezes 10 é 300, dividido por 2, 150. Tudo bem? Ó, área do losango. Como que eu faço? Se eu quiser fazer pela fórmula do triângulo, eu também consigo. Se eu tiver como dividir em 4 partes, eu faço a área desse primeiro triângulo aqui, que é base vezes altura, dividido por 2, certo? E eu multiplico por 4. Achei a área total dele. Agora, se eu quiser seguir a fórmula diretamente do losango, o que eu faço? Diagonal maior, que é essa daqui, vezes a diagonal menor, que é essa daqui, e faço dividido por 2, ó. SQ, se SQ, vamos colocar, SQ mede 30. E PR mede 10. Então, 30 vezes 10, 300. Dividido por 2, 150. Cheguei na área do losango. Aí, ó. 30 vezes 10, 300. Dividido por 2, 150. Então, a área desse losango aí é 150. Tudo bem? Todo mundo tá entendendo, pessoal? Tranquilo aí pra todo mundo?
Não entendi. Qual? Do losango? O losango eu falei pra você que tem duas formas da gente calcular a área dele. Nós temos a fórmula do losango específica, que é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2, ou diagonal 1, diagonal 2, tanto faz, né, como você queira chamar ela. O importante é você multiplicar as duas e no final dividir por 2. Ou você pode fazer como o losango, ele decompondo ele, é 4 triângulos, tá certo? Eu acho a área de um triângulo e depois multiplico por 4. Cheguei na área dele do mesmo jeito. Tá certo? Deixa eu ver aqui que tem um recado aqui no chat. Deixa eu ver de quem que é o recado. Cauã, tá mais ou menos fácil, mas entendi. Tá. Então vamos deixar o mais fácil possível. Vamos lá. Vamos partir agora para a página 296, para quem está acompanhando pela apostila aí e não pela tela. Nós vamos falar sobre a área do trapézio. O trapézio também é muito fácil fazer a área dele, tá bom, gente? Vamos lá, ó. Olha aqui como que é, ó, a fórmula da área do trapézio. Base maior vezes altura dividido por 2, mais base menor vezes altura dividido por 2. Ou seja, dando uma limpada nessa fórmula aqui, ó, simplificando ela, como que ela ficaria? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, ó, vamos lá, ó. Eu tenho um trapézio aqui, ó. 9, 12 e 7, ó. Então, ó, olha aqui a base maior dele aqui, ó. A base maior dele é 12. A altura dele, a base menor, desculpa, é 7. A altura é 9. Então, ó, 12 mais 7. Não, porque ele só tá virado, ó. Não, vira ele do lado certo pra você ver. Ele tá virado pra cima. Isso. Essa ponta aqui, ó. O certo ela é aqui, ó. Então fica a base maior, base menor e o 9 é a altura. Dividido por 2. Então, ó. 12 mais 7 é 19. 19 vezes 9 é 171. 171 dividido por 2, 85,5. Então a fórmula do trapézio é essa daqui, ó. E aí nós encontramos a área do trapézio. Ele ensina aqui como decompor o trapézio, ó. Esse trapézio aqui, ó, ele decomposto, ele se forma 2 triângulos, tá certo? Mas como nós temos a fórmula direta do trapézio, é só fazer essa fórmula aí, ó. A área do trapézio é igual base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Pessoal, por favor, o microfone. Obrigado. Não, isso aí vai depender da posição do trapézio. Ele pode ser um trapézio bem estreitinho, bem pequenininho. Entendeu? Ele pode ter uma base lá de 20, tá certo? A base menor de 12 e a altura 5. Tudo vai depender do tamanho que ele tá. Entendeu? Conseguiu entender, Luiz? Pessoal, estão me escutando? Ah, então tá bom. Bom, gente, qual área você quer que eu explique de novo? Do trapézio? Peraí, deixa eu voltar lá na página então, que eu desci um pouquinho aqui. Trapézio. Aquele aqui, ó. Fórmula da área do trapézio. A área do trapézio é igual a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então vamos pegar esse desenho aqui, ó. Esse desenho ele tá virado para cima. Então se eu virar ele para cá, ó, tá certo? Ele vai ficar na posição certa. Como que ele ficaria na posição certa? Ele tem 12 de base maior, 7 de base menor e 9 de altura. Tudo bem? Sim. Então, ó, base maior 12 mais 7 vezes 9 dividido por 2. 12 mais 7 é 19, vezes 9 é 171, dividido por 2 é 85,5. Tranquilo? Certo?
Então, pessoal, ó, basicamente nós estamos aí só com exercícios agora. Lógico, vai ter alguns exercícios que vai precisar de uma interpretação, né? Vocês vão ter que analisar o desenho para saber onde está a base, onde está a altura, tá bom? Não vai ser, sim, logo de cara vocês conseguirem identificar. Mas aí nós vamos, né, auxiliando vocês aí conforme vai decorrendo a aula. Vamos fazendo exercício agora, gente. Conforme for surgindo as dúvidas, eu estou aqui para esclarecer com vocês. Temos o ponto de partida aí. O ponto de partida, desde o ano passado eu falo isso para vocês, né? Eu prefiro que vocês tentam fazer ele totalmente sozinho, porque o ponto de partida é raciocínio lógico e um pouco de interpretação do texto que tem aí na apostila. Então eu prefiro que vocês dêem uma trabalhada aí nos neurônios para conseguir responder isso sozinho. Agora a parte aritmética e da matemática, já vão fazendo e dúvidas vão me perguntando. As fórmulas estão todas aí, tá bom? Tenta fazer primeiro, joga os valores na fórmula, e aí na hora que travar, aí vocês me pedem ajuda. Tá ok? Tudo bem para todos aí? Então pode, mãos à obra aí, pessoal. Pode detonar de fazer exercício aí agora. Agora é com vocês. Temos ainda aí 8 minutos de aula aí, tá bom? 8 não. É até 11h50, nós temos aí 18 minutos de aula ainda. Tá certo? Qualquer dúvida aí é só me perguntar.